Bom dia, meu povo. Tudo de bom, bonito e belo? Veja, vamos falar hoje de corrupção. Veja, 2 passos são fundamentais para você entender como o governo, esse governo que está aí, transformou a sociedade em uma sociedade corrupta. Primeiro, você tem que ter e entender o que é a lei da sobrevivência, tá? Segundo fator, o que são as leis, que está no Código da Constituição, certo? Vamos falar desse segundo, das leis. Veja, no caso eu sempre vou citar aqui o caminhão. Vocês transformam isso aí para a área de vocês. Esse caminhão, por exemplo, aqui, a lei só admite que ele carregue 2.500 quilos. Veja, 2.500 quilos. Se eu colocar excesso, eu vou estar infringindo uma lei. Se eu colocar 15.000 quilos, ele puxa normal. Ele até 15.000 quilos, esse caminhão puxa normal. Não é à toa que dos anos depois desse aqui, mudou pouca coisa. Esse aqui é o 1113, tem o 1313, o 1513, isso e outras coisas. Mas a potência de motor é a mesma. Só muda um modelo, uma cabine, uma lanterna, coisa e tal. Tá, voltando ao assunto. A lei diz o seguinte, que eu não posso colocar mais de 12.500 quilos em cima desse caminhão, que dá 12 toneladas e meia. Se eu colocar, eu vou estar infringindo a lei. Só que a partir do momento que ele me dá uma lei proibindo de eu fazer determinado objetivo, do outro lado ele começa a aumentar a carga tributária. Veja, o próprio governo, ele causa o problema, tá? E ele proíbe o problema. Veja, em 98 o óleo diesel era 25 centavos. Hoje o óleo diesel aqui tá na cidade onde eu tô, tá a R$ 3,55. O que quer dizer isso? O preço do frete é o mesmo preço de que há 20 anos atrás. O preço do frete não aumentou, mas o óleo diesel aumentou devido à carga tributária. Então, veja, se antigamente o motorista ele comia no restaurante, ele já não come mais no restaurante. Ele agora começa a comer na cozinha. Então, elevou-se a carga tributária, ele não tem mais condições de colocar um pneu de qualidade. Então, ele coloca um paralelo. Aumentou-se a carga tributária, então ele não tem condições mais de estar comprando pneu bom. Então, ele manda recobrir as carcaças. Aumenta a carga tributária, ele já não tem condições de dar uma manutenção de qualidade ao caminhão. Aumenta a carga tributária, fica trabalhando quase que 0 a 0, né? Quase empatando o jogo. Então o que é que ocorre nisso aí? O pessoal vai para peso, para tirar a diferença, para ver se consegue escapar alguma coisinha. Então num caminhão desse aqui, o que é que o pessoal faz? Bota um excesso de peso. Aqueles 2.500 quilos que é proibido colocar, então vai-se e coloca. Eu estou citando um exemplo, tá, pessoal? Então aí a população já começa a trabalhar no caos, ou seja, muito dos movimentos, muito dos segmentos dentro do Brasil, eles só trabalham no caos. Você está entendendo? É um mercadinho fazendo um caixa 2, é uma empresa fazendo um caixa 2 que é para livrar o custo da carga tributária. É uma empresa que tenta trabalhar certo, mas não aguenta fechar as portas. Então, se você analisar e pesquisar aí, por exemplo, no YouTube, tem várias empresas de caminhão que fecharam as portas, né? Porque não aguentou a carga tributária. A carga tributária, ela faz com que não se gere emprego, muito pelo contrário, ela diminui. Aí é onde você começa a entender que aquela profissão que acabou, que era o embalador de supermercado, ele já não existe mais, porque os donos de mercado não conseguem mais pagar um salário. Então vai reduzindo. Você chega Pronto, os caminhões agora. Aquele que tinha 400 caminhões, não tem mais os 400, vendeu 200 e ficou com apenas 200. E agora ele tem 400 baús, mas com apenas 200 cavalinhos puxando, ou seja, são essas carretas de 30 metros. Então ele tem a mesma quantidade, ele leva a mesma quantidade de carga com menos motorista, certo?
mas é porque ele é ruim? Não, é a carga tributária que o governo impôs em relação a isso aí. Eu tenho outro vídeo falando aqui, onde um funcionário recebe R$1.000, mas o empreendedor, o empresário, tem que pagar R$2.500 só de carga tributária. Veja, então ele paga 2 funcionários e meio, mas só tem um, devido à carga tributária. Então o que é que acontece? O caminhoneiro ele é obrigado a colocar peso no caminhão para compensar no óleo diesel, para ver se sobra alguma coisa, né? E sempre que está acompanhando isso em relação aos autônomos. Empresa grande também não muda coisa não, que eles não compram carro à vista, compram carro parcelado. Eles têm uma vantagem, como a empresa, da empresa dá aí 2 anos de carência para começar a pagar isso, aquilo, outro. Coisa que o caminhoneiro autônomo não tem, que poderia ter. Se ele paga prestação no banco de R$3.500, será que ele não vai ter condição de, dentro de uma empresa, de pagar um carro novo zero? Fica a pergunta, né, pessoal? Então o que é que acontece? Quando ele coloca o excesso, ele já está indo contra a lei. Só que quando ele vai andando e o guarda rodoviário para, nós estamos falando de corrupção. Quando o guarda rodoviário para, ele diz: olha, você tem que pagar, vai ser multa, a multa vai ser R$3.500, R$4.000. Só que o motorista chama a polícia rodoviária para conversa. Eles se acertam. Você acha, você que está vendo esse vídeo agora, você prefere pagar R$3.000 ou prefere pagar R$1.000? Eu garanto que todo mundo vai dizer em sã consciência que prefere pagar R$1.000. Foi estabelecida a corrupção na população, ou seja, o governo inventa as leis. Veja, nós temos centenas, milhares de leis que tornam o país ilegível, faz com que a população fique presa dentro de um sistema e faz com que a população procure meios para sobreviver. E esses meios geram a corrupção. Vocês começam a entender agora no modo mais simples e mais fácil. Em outras empresas acontece a mesma coisa, né? O indivíduo vai preferir pagar menos, por exemplo, em um laticínio. Chega lá, os fiscais, isso, aquilo, outro. Aí começa, a sua multa, um exemplo lá, a sua multa vai ser de R$12.000. Aí ele chega lá, conversa com o fiscal, dá R$13.000 ao fiscal. Você não vai pegar? Claro que vai pegar. Você que é empresário não vai pagar? Claro que vai pagar, velho. Porque nós vivemos em um sistema socialista de milhares de leis, e onde o empresário não aguenta. Então ele entra no jogo da corrupção. Então está estabelecido um movimento de corrupção. Porque você veja, é bem interessante, porque todo mundo quer fazer o certinho, mas ninguém entende o porquê está fazendo errado. Esse é o objetivo da história, é o ponto-chave. É você entender que a população, todos nós temos a base fundamental, é a lei da sobrevivência. E o empresário, por sua vez, ele não vai deixar de ser empresário. Por exemplo, eu gosto da profissão do caminhão, eu sou apaixonado. Eu posso sair daqui, fazer um concurso público e fazer outra coisa qualquer, ou abrir um negocinho para mim tanto faz, né? Mas eu adoro caminhão, sou apaixonado por caminhão. O empresário, ele não vai sair, por exemplo, fechar a empresa dele para vir dirigir um caminhão. Ou ele não vai fechar a empresa dele para se formar em médico, advogado. Não vai. Então ele vai reduzindo custo na empresa dele, vai reduzindo custo. E para ele reduzir esses custos, ele tem que, às vezes, por exemplo, como no mercado, que eu citei o mercado, tirou o embalador. Aí se tem 8 caixas, ele tira 3 e deixa só 5. Aquelas caixas começam a acumular função, que além dela cobrar, passar a mercadoria, ela tem que embalar. E assim sucessivamente. Se lá atrás eu trabalhei no mercado, onde no meu setor era preciso no mínimo de 20, só tinha 10. Quando o pessoal saía,
que eu trabalhava na área de frios e congelados e salgados, aí tinha que tomar conta, o pessoal saiu para almoçar, eu tinha que tomar conta da parte de carne, da parte de frio e congelados e da padaria. 3 setores, com uma pessoa só, tomar conta, fazer produção, atender e manter o setor limpo. Então com isso gera o que, pessoal? Termina ao longo do tempo tornando-se uma cultura. Então o indivíduo já cresce e acha que aquilo ali é o certo, que o pai dele está fazendo que é certo. Fica trabalhando com a corda no pescoço e fica enforcando também seus funcionários. Beleza, pessoal? Joia? Eu queria fazer esse vídeo para explicar mais ou menos, num modo mais fácil, como o governo transformou a população em uma população corrupta. Beleza? Aquele abraço.